E como está você, Vladimir? Tudo bem? Bem, Mauro. E você? Tudo bem, graças a Deus. Antes de falar sobre o país, eu queria te ouvir, estou muito interessado. Você foi candidato a deputado federal pelo PSOL, teve quase 18 mil votos, está aí como um suplente do PSOL. E queria ouvir muito tua reflexão pessoal, né, sobre o que foi essa experiência, né, de alguém da academia, alguém que atua na vida política a partir de um lugar, né, deste lugar, como intelectual, se debruçar por um período sobre esse universo, que imagino que não era tão familiar a você, que é o universo da disputa eleitoral, da campanha, o universo político institucional. Que balanço você faz dessa jornada pela qual você passou esses meses aí? Então, Mauro, obrigado pela pergunta. Eu acho que ela toca questões realmente muito importantes. Eu tenho elaborado isso também, né, sobre essa Imagina. experiência, né? Eu acho que, de um lado, ela é uma experiência muito gratificante para você conseguir ter contato e escuta com vários grupos que seriam muito difíceis de a gente ter contato em outras circunstâncias, né? Então, acho que há uma dispersão de experiências de resistência e de criação, que podem ser até em uma escala reduzida, por enquanto, né? Mas elas estão presentes, né? E elas não são muito visíveis. Eu posso dar um exemplo do que eu tenho em mente. Por exemplo, Fala. veja, eu escrevi na Folha de São Paulo por uns 10, 11 anos, toda semana, né? Além de escrever em outros veículos e tal. Durante todo esse tempo que eu estava em Sumaré, estava tendo uma fábrica que tinha sido ocupada e autogerida pelos próprios trabalhadores, da Flasco, né? E eu simplesmente não sabia, né? E a gente teve a oportunidade de entrar em contato com eles nessa campanha, conversar. É uma situação agora, uma situação muito difícil, porque o Estado cortou energia, eles não podem mais trabalhar. Na época do governo Lula, eles não tiveram auxílio nenhum, né? Chegaram mesmo a ouvir que não era um problema relevante, né? Eu que não consigo entender como uma autogestão da classe trabalhadora não seja uma questão relevante para nós, né? E, no entanto, bem, graças a isso, você vai podendo ter contato, entrar em contato com uma série de experiências, de testemunhas, né, e de lutas muito concretas que mudam radicalmente a tua visão do que é o processo político brasileiro, que é muito diferente, que é diferente do processo eleitoral, né? Uhum. Dentro desse horizonte político, é uma experiência extremamente importante para quem, como eu, vem da universidade, volta para a universidade, e trabalha com essas questões, vai trabalhar a vida toda, né? Do ponto de vista eleitoral, quer dizer, a estrutura partidária, a política partidária brasileira, não é das coisas mais felizes que você possa encontrar na sua vida, é o mínimo que eu possa dizer, né? Eu prefiro parar por aqui, né? Entendi. Tá bom. Legal, boa reflexão. De fato, eu, como jornalista, acompanhei algumas eleições presidenciais e, de fato, a eleição presidencial tem essa característica de mergulhar na realidade do jeito que no nosso É, cotidiano é. a gente faz. É bem interessante. Agora isso também te dá uma certa felicidade, eu diria, de perceber essa rede dispersa, né? Às vezes até meio arruinada, porque tinha sido alguma coisa grande, depois ficaram algumas coisas menores, mas ainda muito presente, né? Que eu acho que pode ser um embrião de um novo sistema de lutas na sociedade brasileira, que é algo que a gente precisa muito nesse momento, né? Uma consciência mais forte que vem exatamente de experiências como essas e várias outras que a gente pôde entrar em contato, experiências das lutas antimanicomiais, que a gente teve muito Perfeito. contato, de articulações de cursos populares em periferias do estado de São Paulo, né, que também foram muito importantes, né? Ribeirão Preto tem um belíssimo trabalho nesse sentido. Então, acho que eu confio muito nisso, assim, na capacidade de que em algum momento a gente vai conseguir colocar esses processos em ressonância e criar um outro campo de proposições de imaginação para a nossa política nacional. A imaginação é um tema-chave na sua campanha É. eleitoral, né? Vladimir, a gente não conversou, então, desde o final da eleição. Queria te ouvir o teu balanço sobre esse processo eleitoral presidencial congressual que a gente passou. Que análise você faz? Olha, meu balanço não é um balanço muito positivo, não, porque eu diria o seguinte: aconteceu o que eu mais ou menos esperava, na verdade. Eu devia ter até feito uma aposta, assim, que você vai ter ganhado alguma coisa, né? Que no primeiro turno o Bolsonaro colava no Lula e no segundo turno a diferença ia ser na lupa, ia ser absolutamente mínima, né? Então, claro, todo mundo pode dizer, veja, mas teve os investimentos que o governo fez,
teve também a intervenção criminosa da Polícia Rodoviária Federal, impedindo várias pessoas de votarem, principalmente no Nordeste. Isso com certeza afetou o resultado. Eu também concordo, acho que tem esses elementos, mas mesmo descontando esses elementos, eu acho que a esquerda precisa começar a aprender a fazer diagnósticos diferentes daquilo que ela desejaria ver, né? Então, assim, eu adoraria ver uma outra situação, mas não é essa situação que está aparecendo, né? Eu acho que fica muito claro duas coisas. A primeira coisa é, veja, o Bolsonaro durante 4 anos nunca caiu abaixo de 30%. Esse é o seu patamar é 30%. Né? Assim, a experiência concreta mostra isso. O nosso desejo pode querer outra coisa, mas a experiência concreta é isso. Nunca, no pior momento da pandemia, nunca caiu abaixo de 30%. E não vai cair abaixo. Esta é a extrema-direita brasileira, que se desrecalcou. O Bolsonaro, quando falou lá, reconheceu sua derrota, uma frase, ele falou que fazia muito sentido. A direita veio para ficar. É verdade. E a direita que ele fala é a extrema-direita, é o fascismo nacional. Ele vê, a gente está vendo aqui, a gente viu o que aconteceu na primeira semana, certo? As mobilizações, a gente viu o que continua a acontecer, você vê mesmo, sabe, certos setores que vão se militarizando, né? Criando lógicas de milícia. Achar que isso vai desaparecer assim, porque teve muda um governo, isso é como uma abstração completa do que significa a experiência política, né? Eu acho que eles vão continuar muito fortes, vão continuamente colocar o governo em questão, né? Eu acho que o governo tem uma ação que ele precisa fazer, se ele quiser ter um mínimo de tranquilidade. Eu espero que ele tenha consciência clara desse sentido, do tamanho do problema que nós estamos. Quer dizer, a primeira ação seria anistia nunca mais, né? Ou seja, tem um governo que cometeu crimes muito graves, ligados ao negacionismo, ligados à pandemia. Esses crimes devem ser responsabilizados. Você tem as Forças Armadas, elas se constituem como um partido político hoje. Então, o Lula tem que fazer aquilo que o Petro fez, que é pegar todo o generalato atual e botar na reserva, né? Impedir que essas pessoas continuem comandando tropas. Se você deixar uma coisa dessa acontecer, você coloca o país em risco. Da mesma forma, você tem que trocar todo o comando da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal. Você tem que mudar a estrutura da polícia. Já há tempos a gente está insistindo nesse ponto. Esse ponto ele tem uma convergência de fatores. Quer dizer, desde o fato de que esse é o braço armado da violência estatal contra as populações, né, até hoje o fato de que, bem, a polícia no Brasil hoje é um setor em insurreição contra o próprio governo, né? É um Estado dentro do Estado, isso não tem menor condição de continuar, né? E mesmo dentro do processo eleitoral houve crimes, quer dizer, os crimes que aconteceram com a Polícia Rodoviária Federal, isso tem que ser julgado, isso não pode ser passado incólume, né? Então, eu diria, o governo tem 60 dias, tem 2 meses para fazer isso, porque esse é o momento que você consegue ter força para tanto. Se você não faz logo no começo, você não faz mais, né? Então, diria, me parece que esse é um elemento central e fundamental, né? Eu acho que a sociedade precisa insistir com o governo, de que isso não é uma questão simplesmente de sobrevivência do governo, mas é uma sobrevivência da sociedade, né? Quer dizer, independente do que acontecer com esse governo, a sociedade brasileira não pode, em hipótese alguma, permitir que esses setores que se constituíram, volto a insistir, como um partido político à parte, continuem atuando dentro do Estado, né? Então, eu diria, acho que esse para mim é um pouco o saldo desse processo eleitoral. O processo eleitoral foi um processo que deixou muito claro como o país está completamente dividido, ele está geograficamente dividido, ele está dividido em classe, certo? Ele está dividido, e essa divisão de classe também perpassa interiores de outras classes, porque seria muito fácil dizer que só o setor da classe média alta e classe alta vota no Bolsonaro. Não existe 50% de classe média alta e classe alta, certo? Você tem setores populares que falam, mas o governo não vai, mas a extrema-direita não vai ter mais dinheiro para poder comprar essas pessoas. Primeiro, eu acho que isso é um tipo de colocação inadequada para entender o que é o processo de decisão política. Você não compra pessoas, não é assim que as coisas funcionam. Você devia ter uma visão um pouco mais generosa em relação. Quer dizer, eu acho que inclusive um preconceito por aí, achar que você compra a classe pobre, você não compra, né? Quer dizer, as pessoas aderiram a esse discurso. Elas aderiram a essas ideias. E, além do que, é sempre bom lembrar que eles têm uma tríade de governadores, que é o governo do Rio,
de Minas Gerais e de São Paulo. Você sustenta uma oposição muito forte com esses três governos. Você tem verba, o Estado de São Paulo é o segundo orçamento da União. Então, eu diria, a situação é muito mais delicada do que alguns gostariam de acreditar. Perfeito. Acho uma coisa, um aspecto relevante, sabe, Vladimir, na sua fala, que é assim. Bom, o governo Bolsonaro foi um governo ruinoso do ponto de vista econômico. O governo Bolsonaro foi um governo criminoso do ponto de vista da gestão da pandemia. Durante a campanha eleitoral, ele cometeu o que nos pareceu ser erros cruciais, desde o caso Roberto Jefferson, a Carla Zambelli, a agressão em Aparecida, a questão do salário mínimo do Guedes. Cara, e com tudo isso, ele tem metade do eleitorado brasileiro. É impressionante. A resiliência desse pensamento, dessa fração, é muito... Foi a grande surpresa da eleição. Né? Foi a grande surpresa. Sim, quer dizer, e você lembrou bem, a gente foi ajudado, na larga medida, exatamente pela explicitação do grau de violência imanente que é próprio dessa posição no Brasil. Quer dizer, a coisa do Roberto Jefferson dar 40 tiros na polícia e jogar 3 granadas, bem, isso explicitou muito claramente o que seria o Brasil nesses próximos anos. Essa seria a tônica. Essa seria a tônica. Né? Então, eu insistiria, veja, ninguém deve negligenciar esse risco. Acho que todos têm que trabalhar durante todos esses anos. A gente ganhou tempo, eu insistiria isso. Antes de qualquer coisa, a gente ganhou tempo. A gente ganhou tempo para se reorganizar, a gente ganhou tempo para conseguir melhor compreender o processo, ganhou tempo para conseguir mudar o horizonte, a agenda política nacional. Eu acho que esse é um elemento absolutamente central. A gente passou 4 anos reagindo à agenda da extrema-direita, que foi muito boa em determinar agendas de debate. Então, a gente tem que agora nós determinarmos as agendas de debate, certo? Para que eles reajam, para que a gente saia dessa posição. Sim, eu concordo contigo, sim. Fundamental repensar. E é interessante, né? Você vê, não é uma iniciativa nova, mas você vê o governo Lula começando na prática, né? Já se instalando. O Lula foi para o Brasil e fez uma rodada ali realmente muito vitoriosa, aparentemente, mas o chamado mercado financeiro, que acho que é um nome profundamente inadequado, né? Porque ele esconde em vez de revelar, né? Os bancos, os banqueiros, os grandes especuladores tentaram emparedar o Lula ontem já, né? E aí achei muito convergente que no dia em que eles chacoalham a bolsa e o dólar, o Itaú revela o seu lucro no mesmo dia revelou ontem seu lucro líquido de mais de 8 bilhões. Não é que é mais de 8 bilhões no ano, mais de 8 bilhões no trimestre, né? No trimestre. Né? É muito forte, muito eloquente, né? Acho que isso demonstra muito claramente como a economia brasileira está organizada. A economia brasileira está organizada para você concentrar todos os lucros da economia dentro da mão do sistema financeiro, dentro da mão dos 4, 5 bancos que são o eixo do sistema bancário nacional, que tem lucros absolutamente obscenos. São imorais, isso sai de qualquer possibilidade. A gente diz que a gente está falando em um país em crise, uma situação em crise, a gente está falando de um país que vai entrar numa crise mundial, porque a gente vai ter uma crise mundial em 2023, certo? Quer dizer, é resultado do impacto da guerra da Ucrânia, certo? Isso já é um tópico, já está sendo discutido pelo Banco Mundial, pelo Fundo Monetário Internacional, certo? Então, ou seja, e dentro desse horizonte, o que você tem? Você tem um sistema financeiro que é intocável no Brasil, absolutamente intocável. E é claro, ele vai chantagear o governo durante esses 4 anos. Né? E ele chantageia de que forma? Eles agora, porque a situação política é favorável para eles. Eles podem dizer, bem, se vocês não fazem o que nós queremos, tem a extrema-direita. A gente vai apoiar a extrema-direita. Né? Agora, eu insistiria num ponto. Veja, para mim é muito claro que o Brasil vai passar por uma crise social profunda. Tem uma população extremamente pauperizada, certo? Você tem um governo que tem que fazer negociações rocambolescas, porque, como o Lula já disse desde o início, isso não é um governo do PT, isso é um governo de uma frente. Só que eu temo o seguinte, a gente está tentando reeditar a frente, que era o sonho da nova República, né? Que era a grande frente PT, PSDB, enfim, a gente consegue editá-la, mas a gente edita ela no momento que a nova República não existe mais. Né? No momento em que Tancredo pelo Lula. no momento em que a base... Não, porque essa era a grande
eram grandes tópicos, inclusive na universidade, da imprensa, falar os setores racionais da política brasileira, o setor do PT, o setor do PSDB. Ao invés de eles ficarem se degladiando, eles deveriam se associar. Né? Bem, agora eles se associaram. Só que eles se associaram no momento onde não é mais possível um pacto social no Brasil. Não tem mais a base social para esse pacto. Não existe mais a nova república. Né? Então, por quê? Porque você tem metade da população que está em outra direção e que não vai sair dessa direção. Pode ser que você consiga tirar uma parte dessa população, mas fica o quê? 40%, 35%? Mas 35% extremamente mobilizado, aguerrido, entusiasmado, certo? E com a ideia de que estão fazendo uma revolução conservadora no Brasil. Né? Eu temo que o modelo que a gente vai passar é um modelo muito parecido com o que a Itália passou. A Itália passou uma coisa muito parecida. Você criou grandes frentes para conseguir barrar o Berlusconi. Né? Quando a frente entrava no governo, ela tinha dificuldade de governar, porque você tinha milhares de... Bem, imagina uma frente do Amoedo até o Boulos. Como é que você faz? É uma frente para ganhar uma eleição, mas como é que é uma frente para governar? É muito mais complicado, entendeu? Então, isso acaba paralisando vários setores do governo e Berlusconi voltava periodicamente até o momento que começou a voltar pessoas ainda piores do que ele. Né? Menos caricatas, mais profissionais, né? Mas muito mais duras. Né? Eu diria que isso que o Lula está ouvindo agora, não diria nem que é só o começo, essa é a tônica contínua. Esse setor é um setor gangsterizado da economia brasileira. É simplesmente isso. É um setor gangsterizado. O setor conseguiu conservar seus lucros em todas as situações de crise dos últimos 4 anos, que não teve nenhuma solidariedade social, certo? Dentro de um país que estava em derrocada, em bancarrota. Ao contrário, certo? Que essa coisa, o aumento dos lucros trimestral, isso é uma série histórica durante os 4 anos, não teve nenhum momento que isso quebrou. Né? Então, imaginar que você consegue discutir e dialogar com essas pessoas, você está brincando, isso é uma coisa de outro mundo, não é um mundo real, não é um mundo real. Eles não vão dialogar com o governo, eles vão tentar fazer o governo, submeter o governo à sua vontade, chantageando continuamente. Não, e num cenário macroeconômico global muito distinto do que foram os governos Lula. Eu não me esqueço de ouvir o Lula na Paulista e me espantar no final do segundo governo dele, dizendo que ele se orgulhava de dizer que os banqueiros nunca ganharam tanto dinheiro quanto no governo dele, que todo mundo ganhou. Mas era um governo embalado por um boom global das commodities em que tinha, vamos dizer assim, gordura suficiente para distribuir para todo mundo. Não tem mais, né? Não, e principalmente eu insistiria, hoje, commodity brasileira é commodity agrária, né, e extração primária de minerais. Né? Isso é commodity brasileira. Não é mais como... a gente não exporta mais avião, né, no sentido... Não é commodity tecnológica, é commodity primária. Essa commodity primária, ela tem o custo dela bateu, o custo ecológico bateu. Né? A gente não tem a menor condição de continuar esse processo de crescimento econômico nessas bases. Porque você percebe o que significa isso? A gente transformou o Brasil na maior fazenda do mundo, né? A maior fazenda do mundo que tem 33 milhões de pessoas passando fome. Porque é claro, as pessoas não comem soja, né? As pessoas não é a plantação de soja que vai trazer alimento para a população. Agora, o que acontece? E esse processo que fez com que a gente fosse uma grande fazenda de soja, um grande espaço de pecuária e tal, arrebentou com todos os nossos biomas. Né, de uma maneira absolutamente perigosa, no sentido de que, bem, o Brasil hoje é o eixo da devastação ecológica mundial. É um dos eixos centrais, certo? Dentro de um processo onde a gente está em um aquecimento global, que até 2030 já todo mundo vai sentir o que isso significa. Isso começa a produzir uma série de efeitos, migrações em certas regiões, você não consegue mais viver e trabalhar o solo em certas regiões, tudo está no nosso limite. A gente não pode deixar mais isso desaparecer do nosso horizonte. Então, se esse governo vai ser um governo muito mais sensível a essas pressões, graças a Deus, esse é um ponto positivo do governo, isso coloca uma questão econômica importante. Assim, não dá para você contar mais com esse setor da economia dessa forma. Né? Perfeito. Isso mesmo. Vladimir, por mim, vamos manter essa interlocução, cara. Acho que a tua reflexão é uma reflexão muito necessária para o país, né? Porque acho que a gente terá uma tendência inevitável, acho que é assim mesmo, né, Vladimir?
de ter um olhar muito laudatório para o governo Lula o tempo todo, né? Muito conciliador, e acho que as vozes que da esquerda mantêm criticidade em relação ao processo são mais do que nunca necessárias. Eu acho que você é uma dessas vozes, se você topar, não talvez com periodicidade semanal, tua agenda aí na academia realmente deve ser puxada, mas que a gente tem aí periodicamente essa interlocução, acho chave. Gostei Sim, não, bastante. claro, para mim vai ser um grande prazer. Eu insistiria também só num aspecto, acho assim, ninguém está torcendo que esse governo dê errado, muito pelo contrário, todo mundo quer que esse governo funcione, porque a gente sabe o que está atrás dele. Agora, isso é uma coisa que eu já insisti no processo de campanha. Eu acho que o governo precisa, ele tem dificuldade em ouvir as críticas que vêm à esquerda, né? Uhum. E essas críticas elas precisam ter autonomia para fazer suas elaborações completas, né? Elas não podem se submeter a um cálculo estratégico imediato. E a gente, por uma razão quase paradoxal, a gente não contribui quando faz isso. Você não contribui. Você não contribui em nada quando você esconde o tamanho dos problemas. Eu não sei que contribuição é essa, né? Então, acho que assim, a gente tem uma contribuição para dar nesse sentido. Falar, olha o tamanho do problema. E olha o caráter inadequado da solução, né? Então, acho que, bem, fazendo isso, acho que a esquerda ela pode, à sua maneira, insistir, primeiro, usar esse tempo ao seu favor, quer dizer, a gente falou em ganhar tempo, usar o tempo ao seu favor no sentido de consolidando uma outra agenda política e econômica do país, e também preservando um pouco a sua capacidade de crítica e analítica, né? Uhum. Perfeito. É isso aí. Vladimir Safatli, filósofo, será uma das figuras centrais para pensar o governo Lula a partir da esquerda, né? E não a partir do centro. Acho que a gente tem uma grande caminhada rumo ao centro, né, que acontece na esquerda, de uma maneira geral, é claro, até por conta da aliança com o Alckmin, mas acho que manter a crítica à esquerda será muito relevante. Obrigado, Vladimir. É Espero isso. vamos renovar essa Um conversa. abraço e boa Abração. sorte para vocês aí. Até mais. Bom fim de semana. Tchau. Bom fim de semana.